E aí, bom? Como comprar uma propriedade rural sem registro? Tudo o que você precisa saber nesse vídeo aqui. E é o seguinte, não sou teórico, não sou advogado, não sou doutor. Este vídeo aqui é o dia a dia real de como isso funciona a partir da minha experiência prática aqui na minha região. Então preste muita atenção, porque é um tema polêmico, é um tema difícil, é um tema que muita gente pergunta. E esse vídeo aqui, ó, pai, é de improviso, eu não ensaiei. O que eu engasgar aqui no meio, paciência. Então, como comprar uma propriedade rural sem o registro oficial? Primeiramente, o que é o registro? Para você saber o que você não estará comprando. O registro oficial é a escritura que tem uma matrícula num cartório de imóveis, que aí você pode ir lá no cartório, pedir lá a matrícula e vai vir toda a história daquela propriedade descrita ali, os nomes bonitinhos, as divisas, porque lá em 1980 registrou essa propriedade do Pinheiro ali, até andando 100 passos no rio. Do rio desce, vai até o pico da montanha. Do pico da montanha desce mais 50. Isso é o registro, né, da propriedade. E mais recentemente tem também, né, as coordenadas geográficas. Pode ter o georreferenciamento registrado na matrícula. Olha lá, do ponto tal, sai durante 50 metros para este outro ponto, certo? Mas a documentação de todo mundo que passou na história daquela propriedade. Porque o seu José, casado com a dona Maria, o CPF tal, RG tal, passou no dia 12 de outubro de 92 para o seu fulano, CPF tal, registro tal, divorciado, e por aí vai. Tem todo um registro daquela propriedade na matrícula, que qualquer um pode consultar, é um documento público, mas você tem que pagar, tá, a matrícula. E depois que você consultar, você consegue comprar com mais segurança. Porque aí você vai puxar também a documentação dos últimos proprietários, ver se tem lá, né, algum processo trabalhista, alguma dívida ativa na União, que de alguma forma possa vir a comprometer a sua propriedade, né, em algum momento, porque pode te envolver nesse processo. Ou então você tem que ver se está presa em inventário, né, se essa matrícula ela não está ali sendo dividida pelos herdeiros desta terra, né, que também é um outro processo burocrático, mas tudo isso é se você vai comprar certinho, redondo, que é sempre o ideal, né, pessoal? Mas nem sempre, como este vídeo aqui é o vídeo do dia a dia, é possível. Então esse é o primeiro ponto que a gente vai falar. Vantagens, desvantagens, riscos e como comprar uma propriedade sem registro. É um vídeo longo, então tenha paciência. Né? É um tema duro também. Então vamos lá, primeiramente. Você não tem o registro, não tem uma matrícula, não tem uma escritura registrada no cartório. Então o que você vai comprar então? Você vai comprar um contrato de compra e venda. Contratinho de gaveta mesmo, meu amigo, que é registrado no cartório, entre partes interessadas, assinadas com a firma reconhecida, ou seja, com o reconhecimento da assinatura no cartório, de que aquilo ali foi real, foi feito, certo? É isso aí que você tem. Nada mais do que isso. Não tem escritura de posse, não tem outros tipos de... É isso que você tem. Um contratinho de compra e venda dizendo que aquilo ali aconteceu, aquele negócio aconteceu. E aí, como é que funciona esse contrato e qual que é o valor dele? Tá? Esse contrato ele vai ter que descrever a propriedade, os limites da propriedade, quem são as pessoas que estão lá, o que está naquela propriedade, se tem uma casa, tem uma área produtiva, tem um trator, enfim, tudo que está lá, que está sendo trocado, né, naquele contrato por dinheiro, certo? Ou então, às vezes, por bens também, tá? Pode colocar. Ó, o fulano tá nessa propriedade aqui, em troca ele tá recebendo um golzinho e uma CB500, uma moto. Tudo bem, o contrato ali de compra e venda aceita o que você quiser. Então você pode fazer, está livre para fazer essa negociação. Os dois concordaram, quem está comprando, quem está vendendo, assinou no cartório, reconheceu firma, guarda bem guardado esse contrato, porque é o único documento que você vai ter, tá? Quando você comprar uma propriedade dessa forma. E o registro do cartório não é no cartório de imóveis, é no tabelião de notas normalzinho ali. Esse documento não fica nem registrado em sistema algum, tá? É para você guardar. Porque a escritura não, a escritura oficial com matrícula fica no cartório de imóveis. Você pode consultar, qualquer um pode pedir, né? Já o contratinho de compra e venda não fica registrado no cartório de imóveis, não tem nada a ver. Fica só registrada a firma, tá? Que você fez com essa pessoa. Tem algumas outras modalidades de contrato, pessoal. Aí um advogado pode te orientar melhor. Eu tô te falando mais basicão para você já entender como funciona, qual que é a diferença. Então, uma propriedade com registro tem uma escritura no cartório de imóveis com histórico.
Uma propriedade sem registro tem um contratinho de compra e venda registrado no tabelião de notas que não tem nenhuma validade no cartório de imóveis. Então, qual que é o principal risco, né, de você comprar uma propriedade desta forma? O principal risco é que em algum momento pode vir alguém que tenha uma escritura daquela terra que você comprou e te questione na justiça, entre com um processo para readquirir aquela terra, o direito àquela terra que é dele, e aí ele vai apresentar uma escritura antiga ou um contrato de compra e venda mais antigo, certo? Algum registro oficial de que aquilo ali aconteceu, aquela terra é dele, e aí você vai apresentar o teu contrato de compra e venda para o juiz, que vai ter uma data mais recente e, portanto, o juiz pode falar, ó, seguinte, essa terra não é sua, tá? Então eu estou aqui, ó, reintegrando a posse a esta outra pessoa que está questionando, porque ela tem um documento mais antigo. Então esse é o principal risco. E aí você perde, né, a sua terra, porém, você não perde os investimentos. Se você construir uma casa, você tem lá as notas fiscais, o registro, o recibo do pedreiro e tal, você marcou, construiu um barracão, você tem a nota fiscal do material que você comprou na casa de material de construção, se você apresentar isso ao juiz e falar assim, ó, mas eu fiz benfeitorias nesta terra, eu comprei por boa fé, quem me vendeu falou que era dele, eu acreditei, era um registro de posse, eu sei, eu corri esse risco, porém eu fiz esses investimentos achando que a terra era minha. O juiz pode canetar lá e falar assim, é o seguinte, você vai ter a sua reintegração de posse aqui, meu amigo, você é mais antigo, porém, tá certo, ele comprou na boa fé, então você vai ter que pagar as benfeitorias para ele. E o juiz pode canetar lá, meu amigo, e aí se o proprietário original não te pagar o que você investiu, a terra continua, o processo continua em aberto, certo? E aí a terra fica suspensa lá e você tem o direito de usar a terra enquanto o proprietário antigo não pagar aquela dívida da benfeitoria e readquirir o direito à sua terra que o juiz vai canetar no final do processo. Nossa, Arthur, mas amigo, isso é a lei do Brasil. Eu só estou te mandando a real. Se é certo, se é errado, eu não estou aqui para fazer julgamento, não é a minha opinião, só estou te falando da minha experiência do dia a dia, como isso acontece. E um processinho desse aí, meu amigo, é 10, 15, 20 anos. Se recorrer, vai mais ainda, tá? Então, para você ver o risco, você quer estar envolvido num processo de 15 anos, você precisa considerar. Se você vai comprar uma terra sem registro, você precisa considerar esse processo, porque pode ser que aconteça, você vai ter que pagar advogado, se você não tiver dinheiro, você vai ter que usar lá um advogado público, certo? Vai ficar anos lá defendendo, aquele processo correndo, e aí você não sabe mais se você deve investir na sua terra, porque você não sabe o que o juiz vai decidir, né? Então esse é o risco de comprar uma propriedade sem o registro, sem a escritura oficial. Mas eu entendo que muita gente me pede esse tema, porque Brasilzão de Deus, nem toda propriedade tem escritura. Então esse é o ponto principal que tem que ser colocado na mesa. Então não é porque você comprou errado, porque você comprou sem escritura. O mundão de Deus é diferente da teoria lá, do engravatadinho sentado na mesa, né, na cidade, certo? Que toda propriedade tem escritura. Mentira, não tem. É um rolo danado. Toda propriedade tem algum problema com algum tipo de documento, seja um ITR que não foi pago, seja um CCIR que nunca desmembrou, e até a propriedade de posse, que é aquela propriedade que nunca teve escritura na vida. Então o risco ele existe, porém, no dia a dia, às vezes comprar uma propriedade sem registro é a única forma de você ter uma propriedade. Porque quais são as vantagens de comprar uma propriedade sem registro para você que ainda não entendeu? Primeiramente, o custo. A propriedade tem um custo mais acessível. Como tem um risco ali, né, de não ter um documento que você está correndo, você vai pagar mais barato. Inclusive, se alguém está te vendendo e não está te cobrando mais barato, você já pode questionar. Fala assim, ó, meu amigo, mas sem a escritura eu vou pagar mais barato. E você usa isso como negociação. Segunda coisa, né, importante. Tem algumas regiões que nunca terão escritura. Ou então a escritura está muito difícil. Então, se você não comprar com posse, provavelmente naquele local que você gostou, você não consegue comprar. Tem bairros inteiros, regiões inteiras em área rural, que é muito comum, né? Que aquela terra se perdeu há muito tempo essa escritura, pessoal. Então, se você não comprar de posse, você não terá aquela terra. E às vezes aquela terra foi aquela que você olhou e falou, pô, tem tantas vantagens, a água é boa, o solo é bom, a localização é boa, a infraestrutura é boa, é tudo bom. Só não tem o documento, a bendita da escritura, certo? Ué, então saiba que existe sim a possibilidade de você comprar como posse, com um contrato de compra e venda, essa terra, e ela pode vir a ser sua, desde que você entenda o risco de que algum dia alguém pode cobrar. E aí, a última vantagem também
é que esta propriedade, como não está registrada no cartório de imóveis, ela não existe. Para o governo, ela não existe. Então, você registrou lá um contratinho, ele é seu de gaveta. No sistema oficial lá, no Bacen, no Conjur, não sei lá do que, no berimbau do escambau, que o governo tem lá os registros todos, não existe, meu amigo. Então aquela propriedade lá, ela, pro sistema, pra teoria, o engravatado lá no escritório de Brasília, ele vai puxar lá teu CPF e não existe esse registro. Você pode declarar no teu imposto de renda, aliás, deve, porém, essa propriedade não tem no cartório, certo? Então ela não tem um registro oficial desta terra. Então é um outro ponto, certo? Que é um diferencial para o pessoal entender por que alguém vai um dia comprar uma propriedade sem registro. Agora, dito o risco e dito as vantagens e os diferenciais que uma propriedade, né, sem a escritura oficial, sem o registro tem, agora eu vou te falar um pouquinho aí sobre como que você faz para ter mais segurança para comprar esta terra e não estar envolvido um dia num processo lá que pode levar 20 anos, de repente você morre antes do processo terminar. Tá muito comum também acontecer isso aí em área rural. A gente escuta, tá? Então, esta propriedade então de posse que você vai comprar, como é que você vai saber se ela é realmente séria ou não? Como você não tem os documentos de uma matrícula, você não tem o histórico. Aquele histórico é o que te dá a segurança. Esse é o ponto importante. Pessoal, o que dá a segurança de você comprar uma propriedade não é a papelada do cartório. É o histórico que aquela propriedade, que aquela matrícula traz da propriedade. Porque em área rural o mais importante é a história da propriedade. E se você vai comprar na posse, meu amigo, o que você precisa fazer é comprar a história da propriedade. Você vai ter que entender de onde aquela propriedade veio, por que está vendendo na posse, pertence a uma área maior ou não pertence, quem são os vizinhos, vai conversar com os vizinhos, que são os confrontantes. Ô, meu amigo, faz sentido, ó, o pessoal falou que essa propriedade aqui era do seu Alberto, é verdade mesmo? Aí o cara vai falar, sim, pô, era do seu Alberto mesmo, ele tá aí faz 15 anos essa propriedade aí. É mesmo? É, seu Alberto. Aí você vai no outro vizinho. Fala assim, ô, meu amigo, você conhece o Alberto? Não conheço. Então, ele tá vendendo aquela terra lá, eu tô fechando o negócio com ele. É dele mesmo? Não, é dele. O seu Alberto tá lá há 15 anos, entendeu? Aí já é uma segurança maior, certo? Porque, pessoal, com 15 anos, você já pode dar entrada no uso capião, que aí eu já vou falar, a gente já fala como é que você legaliza uma propriedade sem registro, tá? Mas o que importa é a história primeiramente. Se começar a ter problema na história, você já fala assim, ué, porque o rapazão ali falou que tá me vendendo, né, corretor, que o seu Alberto tá ali há 30 anos, ali já me falaram em 15. O outro ali falou que nem gosta do seu Alberto, que ele invadiu aquela terra. Aí já começa a acionarem uns alarmes na sua cabeça, certo? Porque as histórias não estão batendo. Então, a primeira coisa, meu amigo, é trocar ideia, conversar, sentar, tomar um café, certo? Porque já que você vai mudar para aquela propriedade, vai comprar aquela propriedade, você vai ter vizinhos, já é bom você ter uma boa relação. Então já começa do começo. Conversa com o pessoal para entender a história da propriedade. Depois vai ter mais uma coisa que você pode fazer, hoje em dia, tá? Tem outro vídeo meu sobre como você analisa uma propriedade que serve tanto para propriedade sem registro quanto para propriedade com escritura, tanto faz. Vou deixar o link dele aqui em cima, passo a passo para você entender se é uma boa propriedade. Faça isso. Obviamente, você não vai conseguir consultar os documentos, mas você pode ver se naquela área já tem um CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, registrado no mapa, certo? Seu Alberto falou que não tem CAR, você puxa lá, tem um CAR, opa, tem alguma coisa aqui que não está batendo. Você vê lá na propriedade, no mapa, pega as coordenadas, no vídeo eu falo, tá? Pega as coordenadas, puxa lá no mapa. De repente a área do teu Alberto já está dentro de um CAR maior, um Cadastro Ambiental Rural registrado oficialmente maior. E a história não está batendo. Vê? Puxa lá o histórico da propriedade em termos das imagens do satélite, que no vídeo eu ensino também, fazer o passo a passo no Google Earth. Você puxa lá, 1980, a propriedade já estava lá. Pô, o seu Alberto falou que está há 30 anos lá. Pô, é verdade mesmo, o seu Alberto estava lá mesmo, hein? Estava aberta essa propriedade. Ele falou que faz 10 anos ele construiu a casinha, puxa lá, 2010, 2014, a história. Apareceu uma casinha lá. Pô, tá fazendo sentido a história do seu Alberto. Realmente ele construiu essa casinha, certo? Agora, seu Alberto falou que tá lá há 15 anos. Você puxou a imagem de 2010.
Tava fechada a propriedade, não tava ninguém, tinha ninguém, cheio de mato, parecia que tava abandonada. Ué, não tá fazendo sentido a história do seu Alberto. Então você vê, usando ferramentas online que você pode usar da sua casa, você consegue já ver um pouquinho mais da história daquela propriedade. E o último passo, meu amigo, é você conversar na prefeitura, no sindicato rural, na Casa de Agricultura, enfim, que está disponível na região, certo? Que trabalha com o rural, para você perguntar a história daquela região. Às vezes o pessoal lá não vai saber com detalhe, certo? Dependendo do tamanho da cidade, da propriedade do seu Alberto. Às vezes podem saber do bairro. Você chega lá e fala assim, ó, você conhece o Alberto? Não, infelizmente a gente não conhece. Ou então às vezes o pessoal até conhece a prefeitura. Ah, não conhecemos. Isso, o Alberto tá aqui há tempos. Seu Alberto nasceu aqui, ele fundou a cidade. Pô, que maravilha, comprar do seu Alberto tá tranquilo. Agora não sei quem é, nunca vi. Não conheço. Bom, já liga mais um alerta. Assim, ó, estou comprando, negociando, né? Uma propriedade, não tem registro, é de posse, tá? No bairro dos Figueiredo, no bairro dos Figurinha, certo? Aí o cara da prefeitura vai falar assim, aquele bairro dos Figurinha é atrapalhado, hein? Ali, olha, tem muito problema na justiça, viu? Tem muito problema mesmo, porque ali é uma área de ocupação, teve invasão, tá preso no inventário, porque o tataravô, ele que comprou essa fazenda enorme ali, e tá preso lá, que nunca conseguiu dividir o inventário, então tá tudo enrolado, tudo embolado, tá lá no Ministério Público já esse processo correndo, então você vê como o rolo ele vai ficando pior. Agora, se a propriedade do seu Alberto está no bairro dos Figueirinha, dentro do rolo, você não sabe, mas é mais um indicativo, meu amigo, de que a história não está batendo. Então você vê como ali, usando simples recursos, você vai reconstruindo a matrícula daquela propriedade, que no cartório ela não existe, então ela vai existir aonde? Na sua capacidade investigativa, já que você quer comprar um pedaço de terra, não é barato, você vai gastar o teu dinheiro suado, meu amigo. Então, você tem um trabalho a fazer, certo? Que é você descobrir se essa terra vale a pena ou não. E para isso, meu amigo, é conversar. E todos esses contatos que você foi fazendo, meu amigo, com o seu Alberto, com a prefeitura, com os vizinhos, isso não é inútil. Você comprar aquela propriedade vai ser muito útil depois para você oficializar um documento, certo? Por quê? Porque para você tirar o uso capião, e chegamos nele então, certo? Não é uso campeão, pessoal. Então a gente chama de uso campeão, é uso capião, tá? Uso capião é o seguinte, no Brasil, meu amigo, o direito à propriedade privada ele não é assegurado fundamental, tá? Por isso que você paga taxa para o governo, paga IPTU, paga ITR, certo? Porque aquela terra, na verdade, ela não é sua, tá? E aí, quando você compra na posse, tá? Você tem um direito, mesmo que exista uma escritura antiga, tá? Você tem o direito de falar, ó, eu comprei essa propriedade, eu estou usando ela há mais de 5... Aí a lei vai variar um pouquinho para cada região, cada estado, tem que pesquisar, tem o caso a caso, tá? Eu não sou advogado de uso capião, você vai ter que falar com um. Mas eu vou dar o básico, tá? Ó, faz 5 anos que eu tô lá, essa aqui é a minha única propriedade rural, então eu quero tirar o uso capião, tá aqui o processo, vai juntar toda a documentação, o advogado vai entrar lá, certo? No tribunal da região, e aí bababá, o juiz vai olhar, vai zerou legal, saiu o uso capião. O que isso significa? Vamos lá. Vamos pegar a outra propriedade agora, não é do seu Alberto, é da dona Ciclane. Dona Ciclane, certo? Dona Ciclane está vendendo a propriedade, ela falou que ela não tem lá o registro, mas ela tem a posse lá, que ela está lá já faz 8 anos. Ela comprou do Juninho, e a dona Ciclane está lá já faz 8 anos, mas agora ela quer mudar, ela quer voltar lá para a terra dela, quer ir embora, certo? Tá bom, dona Ciclane. Aí você levantou toda a história, né? Aquela história faz sentido, certo? E aí você descobre que, na verdade, aquela propriedade da dona Ciclane, ela está numa área maior. Só que essa área maior, ela tem um registro, uma matrícula, tá? Só que é um registro de 1972. Esse registro de 1972, o homem que está lá na matrícula morreu, certo? Ninguém nunca mais apareceu naquela terra. Nunca mais. Nunca mais se viu aquele povo. Sumiram, evaporaram da face da terra. Não tem processo no Jus Brasil, não tem o nome deles no Google, não aparece no Facebook a pessoa, certo? Se perdeu. Acontece muito em área rural, pessoal. Vou dar um exemplo, tá? Tem muitas propriedades aqui que eu vejo isso. O que acontece? O avô lá comprou essa propriedade, né? Porque ele achou que era uma oportunidade. Achou que estava barato, né? Em 1980, estava barato, comprou. Nunca construiu.
Nunca mexeu, ele sempre foi pensando, não, mais para frente eu vou fazer, mais para frente eu vou fazer, mais para frente eu vou fazer. Acontece muito, né, pessoal? Às vezes, ainda mais se é com uma propriedade sem casa, sem nada, que você tem que fazer 100%, o pessoal desanima. Então, na hora de comprar o terreno, estava animado, mas depois desanima, o dinheiro ficou curto, a verba ficou curta, tem outras prioridades, e a vida vai passando. E aí o avô sempre sonhou, quando eu aposentar, eu vou morar lá naquela terrinha que eu comprei. E nunca morreu, nunca morou. Morreu. Eu vou morrer, morreu na cidade mesmo, certo? Aí ficou pros filhos. Os filhos nem gostam muito desse negócio de rural, mas era do vô, né, o terreno. Passou lá no inventário, dividiu. Agora tem 5 pessoas que tem aquele pedaço de terra. Daquelas 5 pessoas, dos filhos, tá? 2 gostam, já viram, já visitaram. Os outros 3 nunca nem foram lá ver, porque isso aí era a loucura do pai, tá? Aí esses 2 que gostam vão lá, vão dar uma olhada, só que eles já não entram muito num acordo ali se pode construir ou não, porque a terra já picotou, aí ele tem que comprar a parte do outro, entendeu? Meio enrolado esse negócio. E aí tem outras prioridades, a vida vai passando, certo? Então essas pessoas acabaram não usando a propriedade, né? Não tiveram a posse efetiva, real de você usar a propriedade, certo? E aí, a vida passa, né, para todos nós, e aí o pessoal também já tem os seus netos, né? Então, na verdade, a propriedade é dos netos, só que aí dos 5 irmãos, já 2 morreram. E aí já passou para os netos dele, para os filhos deles, que eram os netos do avô, certo? Então já tem 3 irmãos, mais 3 netos interessados, então são 6 partes. Os netos nunca nem falam, nem sabe do terreno do vô. Nunca nem ouviu falar, entendeu? Um lá que falou, não, realmente tem o terreno do meu vô lá na PQP, lá, assim, você tá doido, certo? Só virou coisa no papel, da divisão do inventário. Um terreno lá na PQP, que era do vovô, certo? Ele não sabe nem chegar. Ele não sabe nem qual é a estrada que ele pega. Se ele chegar lá na estrada e cantar de galo, filho, é capaz de ouvir uns tiros pro alto. Porque ninguém nem sabe quem é, nunca apareceu aqui, pô, tô aqui há 30 anos, o nego vem aqui, entrou na minha propriedade, tá cantando de galo aqui, filho, tiro pro alto. Beleza? Volta correndo pra cidade. Eu tô brincando, pessoal, exagerando, mas para vocês entenderem, né, como que é o dia a dia, né, como os anos passam. Então, meu amigo, essa propriedade de 1970 do vovô, ela tem um registro oficial no cartório de imóveis. Só que ela nunca mais foi usada. E ela nunca vai ser usada. Ela se perdeu. Esse registro se perdeu no mundão de Deus, certo? E aí lá para cima, lá na propriedade do vovô, alguém invadiu, ninguém nunca nem viu, certo? E tá lá na posse. A dona Ciclane comprou aquele negócio lá do Juninho e tá usando porque, pô, era do Juninho. Agora é da dona Ciclane, ninguém vai falar que não é, meu amigo. O vovô não tá nem vivo mais para falar que é dele, certo? Então se perdeu esse registro. E aí essa terra, ela vai ficar ali presa? Não vai. A vida real, ela existe no real, meu amigo. Ela não existe na papelada. Então a papelada ela é importante, mas ela não é 100%. Então a dona Ciclane vendeu para você a posse. Ela estava lá há 8 anos, ela comprova, ela pediu o padrão de luz na concessionária, tá lá registrado lá, ó. 7 anos atrás a concessionária foi lá no nome da dona Ciclane, instalou aquele negócio e ela paga a luz desde então. Isso aí é uma comprovação óbvia de que ela tá lá e ninguém questionou que ela estava lá. Então você pega todas essas luzes da dona Ciclane, certo? Pega o seu contratinho de compra e venda com a dona Ciclane, vai nos vizinhos, certo? Pede para eles assinarem lá, dando testemunho de que a dona Ciclane era a dona, que ninguém nunca reclamou, ninguém nunca nem apareceu nessa terra aqui para falar que a dona Ciclane não era a dona, certo? E aí você vai comprovar para o juiz no seu processo, com um bom advogado, de que aquela terra ela tem um uso de uma posse mansa e pacífica. Ou seja, o Juninho foi lá, entrou lá, ninguém reclamou, ele vendeu para a dona Ciclane. Dona Ciclane tá lá, construiu, criou um monte de galinha, criou os filhos lá, ninguém nunca reclamou, certo? O vovô nunca apareceu lá para falar que a terra era dele. Então é bem manso e pacífico, certo? Não tem ninguém indo lá atirar na dona Ciclane, mandar mensagem no WhatsApp falando que vai matar a dona Ciclane porque ela invadiu a terra, certo? Não tem confronto. Pô, a dona Ciclane tá lá, então é dela, pessoal. Na prática, no dia a dia, no mundo real, que nós usamos chapéu, não usa gravata, é dela a propriedade. Isso que chama posse mansa e pacífica. E aí ela vendeu para você, contratinho de compra e venda, registrado lá no tabelião de notas, a assinatura tá certinha, certo? E aí você pega as luzes, passa a luz pro teu nome, e depois você vai lá no cartório e vai entrar com o processo do uso capião. O juiz vai ver tudo aquilo ali, vai pesquisar, vai ver que ninguém pediu aquela terra de volta,
os vizinhos testemunharam de que aquilo lá está real, você fez lá o mapinha com georreferenciamento, todo mundo assinou, da vizinhança, tá bonito, certo? Você registrou o CAR, tá bacana. Aí o juiz Canete tá lá e fala assim, não, realmente, você comprou da dona Ciclane, tá tudo certinho, tá tudo redondo, a terra é tua mesmo, a posse é mansa e pacífica, portanto, agora sim, você tem uma escritura oficial, registrada no cartório de imóveis, de que você, meu amigo, é o proprietário, com registro agora, daquela propriedade. Então é assim que funciona a história. Você comprou aquela posse e você pode pedir uso capião para ter a matrícula do imóvel, que vai começar de você, contando essa nova história. Ou então, você não dá entrada na matrícula nenhuma, você está bem sossegado, que a dona Ciclane comprou do Juninho e o vovô morreu e não vai aparecer mais aqui, e tá tudo bem, e você está lá naquela posse e agora ela é sua. Você já conversou na prefeitura, conversou com os vizinhos, todo mundo sabe, não, agora quem está ali é o Beto. Agora é do Beto ali, comprou da dona Ciclane. E tá tudo bem. E assim segue a vida no dia a dia, no mundo rural. Então esse é o vídeo, meu amigo, com tudo que eu te prometi aqui. Sei que terão muitas dúvidas, muitos questionários, enfim. Deixa as perguntas aí, tá? Nos comentários, fique à vontade, a casa é sua. E se você já tem experiência com posse, com contrato, com propriedade, deixa aí também nos comentários, para o pessoal ver outras histórias além das minhas, além dos meus causos que eu estou contando aqui para vocês. E aí, né, a gente vai achando o nosso caminho nesse mundão de Deus, para você ter um pedacinho de chão para chamar de seu, com a garantia de que não é na canetada não, que aquele pedaço de chão é seu, mas é no mundo real que esse, meu amigo, é o que vale. Tamo junto!